Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Matheus Almeida, sou aluno e bolsista do projeto do curso básico de Programação Neurolinguística do Instituto Federal do Campus Juiz de Fora e hoje eu vou fazer uma breve apresentação para vocês para falar um pouquinho sobre a comunicação, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá, dar início à apresentação. Bom, comunicação. O que é a comunicação? A comunicação, ela é uma palavra assim que ela pode ser usada para várias coisas, né? Que abrange praticamente qualquer interação que acontece com duas ou mais pessoas, né? Pode ser uma conversa, um ensino, uma negociação, uma persuasão, enfim. Mas o que significa comunicação? Bom, os autores John O'Corn e John Seymour, eles definiram que ninguém pode se comunicar com boneco de cera, pois não existe nenhuma reação quando comunicamos. Perdão. Ninguém pode se comunicar com um boneco de cera, pois não existe nenhuma reação. Quando nos comunicamos com outra pessoa, percebemos sua reação e reagimos de acordo com nossos sentimentos e pensamento. Por que disso? Bom, quando nos comunicamos com outra pessoa, nós percebemos e reagimos de acordo com os sentimentos e pensamentos. Ou seja, o nosso comportamento ele é gerado pelas reações internas àquilo que vemos ou ouvimos. Se a gente dá um bom dia para uma outra pessoa e essa outra pessoa, sei lá, responde um bom dia, às vezes por educação, e ela nem te olhou. Então a gente já tem assim subentendido que a pessoa não quer papo, ela não quer conversar, né? Ela não quer ter uma comunicação. Mas se você dá um bom dia para essa pessoa, a pessoa já te retorna sorridente, pergunta como que você tá, como vai, se dormiu bem, enfim. Ela quer uma interação, né? Fica perceptível que ela quer conversar, ela quer se comunicar, né? Então, só se a gente prestar atenção no outro que teremos uma ideia do que dizer, o que fazer em seguida. E o outro reage ao nosso comportamento da mesma forma, né? Bom, aqui eu vou falar sobre um pouco dos anéis encantados da comunicação, né? Como nos comunicamos? A maioria das vezes nos comunicamos por meio das palavras, da nossa voz e do nosso corpo. Essa mensagem que passamos por meio da nossa voz, do nosso corpo, ela é a mensagem que o outro respondeu? Vocês já se pegaram numa situação que você faz um comentário neutro e às vezes a pessoa interpreta de um modo diferente, ela fica chateada ou ela age com estranheza aquilo que você falou e era uma coisa assim que você não queria causar esse tipo de reação? E como ter certeza que o significado que o outro percebe é o mesmo que queremos passar? Aqui eu coloquei essa charge aqui justamente que ela é muito bem disso, né? Na primeira foto aqui, tá lá como que o cliente explicou, como que o líder do projeto entendeu que seria na segunda, e na sequência vai como o analista planejou, como o programador codificou, como os beta testers receberam, como o consultor de negócio descreveu, né? O valor que o cliente pagou era essa montanha russa aqui, né? Como que foi o projeto do documento? Tinha nada. O que a assistência técnica instalou e como foi suportado, como que foi entregue para o cliente e no final o que realmente o cliente quis, né? Então a comunicação não ficou clara, né? Tem uma frase, tem um exercício que a gente faz que é simples, que acho que vocês vão entender isso. Infelizmente eu tive um problema aqui com a minha câmera, eu não estou conseguindo streamar, mas eu vou falar de um jeito que vocês vão entender e eu acredito que vai ficar claro para todos. A seguinte frase: hoje o dia está bonito, né? Pode ser uma afirmação. Eu posso estar admirando, estar realmente olhando aquele céu de brigadeiro, né? Sem nuvens, e comentando para alguém ao meu redor e falando: nossa,
olha como que hoje o dia tá bonito, né? E a pessoa, ao me ver assim, olhando, fazendo essa afirmação e realmente percebendo que eu gosto de um dia assim, ela vai olhar meus gestos, a minha expressão e perceber que eu estou falando aquilo. Mas então pode ser um dia chuvoso, que eu saí de casa, já passou um carro, me espirrou água, e eu olho para a pessoa do lado e falo: olha, como que está como o dia está bonito, né? Com todo aquele sarcasmo, né? É, e a pessoa, justamente ao perceber isso, vai ver, puta, o cara não gostou, tá um dia péssimo para ele, o dia tá muito feio, mas ele tá sendo só sarcástico. Ou então eu posso chegar, eu não tô num lugar fechado, entrou uma pessoa numa sala e eu perguntei para a pessoa: hoje o dia tá bonito? Um olhar assim de indagação, de dúvida, né? E a pessoa realmente vai perceber que eu estou tendo uma dúvida. Ou seja, a mesma frase foi usada sem alterar as palavras, somente com a expressão corporal e com a minha entonação de voz. Vocês perceberam que ela tem 3 significados diferentes, né? Bom, com base nisso, foi realizada uma pesquisa e isso foi identificado que 55% de como que é a comunicação é o que você fala. É, é a, é, desculpa. É como é a sua aparência e as suas ações, como eu exemplifiquei ali atrás, no último slide. 38% é como que você fala. Se você tá usando um tom de dúvida, um tom de afirmação, um tom de sarcasmo. E apenas 7% é a mensagem em si, como daquela frase hoje o dia está bonito, né? A comunicação, ela envolve muito mais do que palavras. As palavras são apenas uma pequena parte da nossa capacidade de expressão, né? E claro que assim é um estudo e as porcentagens podem variar dependendo da situação, mas a linguagem corporal e o tom de voz eles fazem uma imensa diferença no impacto do significado do que dizemos, né? Aqui eu coloquei algumas imagens e alguns exemplos do que exemplifica um pouco do que eu vou falar, né? Eu não sei se vocês conhecem essa. Vou citar mais na frente, que já é o segundo tópico que vamos conversar. Voltando fortificando aquilo que eu falei lá naquele exercício, não é o que dizemos, mas como nós dizemos, fazendo toda a diferença. Tipo, você chega pro seu chefe e dá um bom dia. Ele vira para você, bom dia! Você já vê que ele está irritado, então você vai falar com ele o mínimo possível. Ele não falou nada, ele só disse um bom dia num tom rude. Mas em compensação, no outro dia você chega, ele te dá aquele bom dia sorrindo, feliz, você nota aquela expressão alegre no rosto dele, então, opa, hoje é dia de pedir um aumento, né? Bom, essa senhora de azul que aparece na foto aqui, ela é a Margaret Thatcher. Tenho certeza que muitos já ouviram falar dela. Ela foi uma líder política na Inglaterra, enfim. Ela levou muito tempo e se esforçou muito para alterar o seu timbre de voz, porque, como vocês podem ver pela foto, ela tinha essa aparência sisuda e o seu tom de voz também não era nem um pouco agradável e trazia assim harmonia para as pessoas que queriam conversar com ela. Sempre as pessoas tinham meio receio e o apelido Dama de Ferro que ela teve não foi só pelas atitudes, e sim para justamente essa aparência e tom de fala assim sisudos, né? O tom da linguagem corporal determina se a palavra olá é um cumprimento, uma ameaça, um sinal de descaso ou um agradável reconhecimento do outro, como naquele exemplo que eu citei do chefe, né? Se ele te deu, só dele dizer um oi e você olhar a feição, o gesto, a linguagem corporal dele mesmo, você já percebe, né? O que você vai falar com ele no decorrer do dia, como você vai falar e quando você vai falar, ou se você nem vai falar com ele, né? Isso também é muito utilizado pelos atores. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir peças de teatro, inclusive recomendo, caso alguém tenha interesse, né? Principalmente nessa questão da PNL, porque o ator ele necessita de
transmitir uma dezena de significados com um simples falar de uma palavra. Pode ser um não. Esse não pode ser alegria, tristeza, dúvida, sarcasmo, enfim. É uma série de significados justamente pela sua reação, a sua linguagem corporal, o seu tom de fala. E é muito interessante que às vezes o mesmo ator fala isso, e isso causa diferentes entendimentos para as pessoas que estão assistindo, né? E existem até peças que amplificam bastante isso justamente para levar um certo tom ou seja, para comédia ou para algum outro gênero, né? E todos nós expressamos muitos significados na conversação diária, do dia a dia. Provavelmente tem dezenas de maneiras diferentes de dizer um não, né? Como voltando ao tema do teatro. Entretanto, a gente não pensa conscientemente. A gente pode ver aqui, ó, o bonequinho, não sei se está claro para você, mas é a mesma pessoa e eu coloquei ela no intuito dela estar dizendo a mesma coisa. O primeiro ali, o não no sentido de dúvida. O segundo, um tom de desespero, né? Que é mais ou menos essa cara que a gente faz. O terceiro, um não triste, melancólico, que ele está até chorando, né? O outro, um não de raiva, né? O quarto, um não de calma, de até uma certa angústia mesmo. E o nono, um não de... O que seria para vocês? Eu acho que para mim aqui está parecendo uma certa dúvida mesmo, uma ansiedade, ou então que ele esqueceu algo que ele não fez e lembrou. Ou seja, no próprio bonequinho, uma animação, a gente fica na dúvida do que realmente ele está sentindo, né? Isso que eu só impus que ele estava dizendo um não. A gente não estava nem conversando com ele, né? Bom, sobre a comunicação, eu queria fazer uma apresentação rápida, só umas considerações finais e os principais pontos que a gente abordou, e eu gostaria que vocês levassem e trabalhassem isso, tivessem uma visão diferente e aplicassem no dia a dia de vocês para vocês verem como isso funciona e, na maioria das vezes, é bem prático, né? As palavras, elas são apenas o conteúdo, o recheio da mensagem. Você tem que imaginar como um sanduíche. A mensagem ela é o recheio. A postura, os gestos, a expressão, o tom de voz, o contexto no que essa mensagem está embutida, ela é como se fosse o pão. Então, o recheio mais o pão, eles formam um sanduíche, assim, essa analogia boba que eu fiz. Mas, enfim, juntos, eles formam o significado da comunicação. Não adianta você ter uma postura e não falar, não fazer gestos, que a pessoa não vai entender o que você quer. Do mesmo jeito, não adianta você simplesmente chegar sem expressão nenhuma e só falar, né? Como a gente está vivendo a era dos mensageiros, né? Muitas vezes, por mensagem, a gente não deixa claro aquilo que a gente está pensando e, na maioria das vezes, as pessoas não compreendem, né? Como fala aqui no próximo tópico. Você fazendo tudo isso numa conversa pessoal, você já não tem garantia nenhuma. Uma conversa pessoal, assim, você frente a frente com outra pessoa, você não tem garantia nenhuma que a outra pessoa compreenda o significado daquilo que você está tentando se comunicar, né? E isso, às vezes, pode gerar conflito, discussões, ou simplesmente uma situação desagradável, né? E a solução para isso está no objetivo final assim, da conversa, da acuidade, na flexibilidade, que vocês vão ter que observar as reações que, assim, num contexto geral, nós temos que observar as reações do que estamos obtendo e irmos modificando o que a gente está fazendo ou dizendo para obter a reação desejada, que às vezes você está só comunicando algo à pessoa, aquela pessoa já entendeu do outro jeito, está partindo para uma reação, uma resposta diferente daquela que você imaginou, aí você tem que voltar, regredir um pouco na conversa, na comunicação, no diálogo, enfim, para chegar naquele seu objetivo desejado e, por fim, atingir o foco, o resultado daquela conversa, daquela comunicação, né? Essa imagem aqui representa muito disso, né? As setinhas apontando um para o outro, dos diferentes indivíduos, e a engrenagem que move entre os dois, o que faz essa engrenagem gerar perfeitamente como uma máquina,
é justamente essa comunicação bem-sucedida. O indivíduo da engrenagem azul envia a mensagem para o indivíduo da engrenagem laranja, esse capta a mensagem, entende a mensagem, devolve, e isso vai girando as engrenagens e fazendo com que a comunicação ocorra da melhor forma, né? E justamente utilizando gestos, expressões, reações corporais e, por final, a mensagem em si, seja por meio da fala, por meio de gestos, enfim. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. O referencial bibliográfico para essa apresentação foi tirado do livro Introdução à Programação Neurolinguística, Como Entender e Influenciar Pessoas, do Joseph O'Connor e do John Seymour, aqueles autores que eu citei lá no início. Inclusive, quem tiver o interesse em se aprofundar mais, recomendo a leitura desse livro. É um livro interessante, não é uma leitura muito complexa, eu acho que vocês vão gostar. Esse material foi produzido por mim, Matheus Almeida Mota, para o curso básico de Programação Neurolinguística do Instituto Federal do Campus Juiz de Fora, e eu sou orientado pela professora Vilma. Eu agradeço a atenção de todos e espero estar presente em outros materiais, em outras contribuições. Tchau, tchau, pessoal.